parar de passar pano, principalmente a gente que é da esquerda, para o regime iraniano, certo? Sem cometer os equívocos que a esquerda liberal também faz contra o regime dos ayatollahs. Então, falar de Irã na crise atual é preciso ter um olhar dialético, e sem ilusões. Sem ilusões. O regime iraniano é, ao mesmo tempo, o inimigo do imperialismo norte-americano e sionista, mas é uma ditadura teocrática repressiva, que explora e oprime seu próprio povo. Sua política internacional reflete essas contradições. Ela busca influência regional, combate Israel, mas não é um aliado confiável das lutas populares e nem uma alternativa progressista na região. Muito pelo contrário, inclusive. Então, entender o papel do Irã hoje é preciso ver a realidade completa. É uma ditadura burguesa, tá? Teocrática, mas que, por suas próprias razões, confronta o imperialismo de Israel. E aí a gente precisa destrinchar um pouco essas contradições. Primeiro, o caráter do regime, né? O regime nasceu da Revolução Iraniana de 1979, que derrubou o Shah, a monarquia absolutista do Irã, que era aliado dos Estados Unidos. Então, foi uma revolução democrática, nasceu democrática, tá? Inclusive, em vários sentidos, até proto-socialista, né? Defendia a nacionalização, a coletivização dos meios em alguma medida dos meios de produção, contra as corporações multinacionais que operavam no país, mas que foi derrotada. Foi um setor reacionário da burguesia, principalmente chamada da burguesia, e do clero assumiu o controle. E, desde então, consolidou-se como uma república islâmica, onde o poder real está nas mãos do guia supremo, atualmente o Ali Khamenei, e do alto clero xiita, e nem mesmo do governo, né? Um presidente da república. Né? É um regime burguês, controlado por empresários locais, nativos. E é teocrático, tem essa duplo caráter, profundamente antidemocrático. Tem eleições, tem até uma oposição consentida, tá? Mas é antidemocrático. A oposição política é reprimida, inclusive violentamente. Morte. Movimentos operários de mulheres enfrentam censura, prisões e repressão violenta. Minorias étnicas e religiosas, como os barrais, são perseguidos. A gente precisa colocar isso aqui, sem passar pano, sem mentira, sem desculpinha barata, certo? Que a mídia alternativa tenta colocar, certo? Passando pano para o Irã. Tá bem? E recentes protestos feministas e de greves operárias foram brutalmente reprimidos. Centenas de mortes e prisões. Não sou eu que estou falando, é só fazer um Google aí, fazer uma pesquisa, um buscador. Então, não podemos esquecer que o regime iraniano é uma ditadura que oprime brutalmente seu próprio povo, especialmente mulheres trabalhadoras. E aí, por outro lado, apesar de ser um regime repressivo, o Irã mantém uma posição de confronto com o imperialismo norte-americano. Não reconhece Israel, apoia militarmente forças que combatem a presença dos Estados Unidos na região, né? Como eu disse, os Houthis no Iêmen, o Hamas e o Jihad Islâmica na Palestina ocupada, né? E como ele é anti-israelista parcialmente, né? Porque ele não reconhece Israel, ele apoia militarmente as forças que combatem a presença dos Estados Unidos na região, e ele busca autonomia estratégica e tecnológica, né? Inclusive desenvolvendo seus próprios armamentos e outros tipos de tecnologia, já que ele, inclusive, é sancionado, então não tem como comprar desses países. Essa postura anti-imperialista parcial tem apoio popular entre árabes e muçulmanos. Né? Inclusive, o Irã não é árabe, é um povo persa, né? Inclusive não fala árabe, fala farsi. E, embora o regime use isso também para se legitimar internamente, e recebe críticas. Né?
Então, no plano externo, o Irã desafia o imperialismo, mas isso não faz do regime um aliado das lutas populares. Você não vê, por exemplo, ele se aliando a grandes protestos de massa no conjunto do Oriente Médio. Inclusive, ele reprime os seus protestos internos, né? Classificando como revoluções coloridas e reprimindo violentamente. E ele é anti-imperialismo parcial, porque, inclusive, galera, ele estreitou laços com China e Rússia, que na década de 80 o regime dos atolás via como os grandes demônios, né? A Rússia e a China, né? Eram partes do grande satã dos Estados Unidos. Né? E são potências, a Rússia e a China são potências imperialistas, gente. Viemos e convenhamos. E a China hoje é o maior parceiro econômico e comprador de petróleo do Irã. Por um lado, e a Rússia é a parceira militar. O Irã forneceu drones para a guerra da Ucrânia, por exemplo. E Teherã busca usar essa relação para furar o bloqueio econômico dos Estados Unidos e obter apoio diplomático. Contudo, essa aliança não é revolucionária. Não é revolucionária. China e Rússia buscam seus próprios interesses geopolíticos, certo? Buscam seus próprios interesses geopolíticos. E é preciso nós termos consciência disso, tá? Para que, sem ilusões, sem passar pano, certo? Tá? Eles não são bonzinhos, não estão ajudando. Na prática, o Irã se apoia em Rússia e China para resistir ao cerco dos Estados Unidos, mas continua parte de um jogo de potências. Não é um polo alternativo emancipador. E aí as intervenções no Iraque, Síria, apoio ao Hezbollah e os Houthis feitos pelo Irã são para garantir influência regional e segurança estratégica ao Irã. Não são para ajudar, não são solidariedade. Por exemplo, o Irã intervém no Iraque apoiando as milícias xiitas e participando do governo pós-ocupação americana, que é um governo que mantém o legado da ocupação americana. Ele intervém na Síria ao lado de Assad, contra a Revolução Popular Síria de 2011 e 2012. O regime da família Assad é violento, foi violento, com presídios, assassinatos e a repressão brutal. O apoio ao Hezbollah no Líbano, fornecendo armas e treinamentos. O apoio aos Houthis no Iêmen em guerra contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Tá? Mas amplificando o conflito regional naqueles países, sem dar uma solução a favor dos povos, certo? E com doutrinas, cada qual com doutrinas teocráticas. Então, essas intervenções, em parte, limitam o imperialismo, principalmente o imperialismo yankee e europeu, mas também bloqueiam lutas democráticas e populares em alguns desses países. Então, em suma, as intervenções regionais do Irã são outra face de contradições. Confrontam Israel e os Estados Unidos, mas também ajuda a sustentar regimes autoritários e bloquear processos revolucionários. Então, o Irã hoje não é nem um fantoche do imperialismo, bem verdade, nem um aliado da revolução. É um regime burguês e repressor que, para defender seus próprios interesses, confronta os Estados Unidos e Israel, mas não hesita em reprimir seu povo ou apoiar ditaduras regionais. Por isso, nossa posição da classe trabalhadora, posição da esquerda, deveria ser de total independência política, contra o sionismo, contra o imperialismo, mas sem dar apoio político completo a esse regime. Né? Sem dar apoio a esse regime, no mínimo, apoio completo. Né?